Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento ao conteúdo do semestre, vamos falar do artigo 129, que fala do capítulo das lesões corporais, continua sendo crime contra a pessoa, os crimes contra a pessoa, então o objeto jurídico protegido pela norma é a pessoa, nesse caso vai pelas lesões corporais, tá? E a lesão corporal está no 129, é o único artigo que tem sobre lesão corporal. E ele tem vários parágrafos, até o parágrafo 12. Ele é quase que autoexplicativo, muitas coisas dele se repetem ainda no 121. Não estou aqui para ler artigo para vocês, mas para explicar o artigo para vocês. É isso que nós precisamos fazer, pelo menos ter um conhecimento básico de compreensão sobre essa norma do 129. Quando ele fala no 129 de lesão corporal, essa lesão corporal ela pode ser tanto a lesão física quanto a lesão mental. Ela pode ser tanto uma lesão externa quanto uma lesão interna. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer a distinção seria entre a lesão corporal, que no caput do 129 é lesão corporal simples, com vias de fato, que é uma contravenção penal, está na Lei de Contravenção Penal, artigo, salvo engano, artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, certo? Fala da vias de fato. O que difere de lesão corporal, ou vias de fato, é que na lesão corporal você obrigatoriamente vai ter que ter um dano, uma violação ou um rompimento de vasos, sejam esses vasos internos ou externos. Então, para que tenha dano, obrigatoriamente é necessário que tenha um rompimento de vaso. Então, vamos imaginar que eu dei um tapa numa pessoa, certo? E essa pessoa ficou vermelha, ficou apenas com o rosto vermelho. Isso não é lesão corporal, isso é vias de fato, não houve dano, não houve ruptura de vasos. Lembrando que a ruptura de vasos ela pode ser interna ou externa. Significa dizer que, se eu der um tapa numa pessoa e ela ficar roxa, houve ruptura de vaso, houve dano e, consequentemente, é uma lesão corporal. E aí estaria enquadrado dentro do 129, onde determina a ocorrência de crime de lesão corporal. Essa é a primeira coisa importante que nós temos, a primeira distinção entre lesão corporal e vias de fato. Lembrando que vias de fato não tem ruptura de vaso, não tem lesão, não acarreta dano, e aí, consequentemente, você teria a característica de vias de fato que é uma contravenção penal do artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. Caso haja uma ruptura de vaso, seja externa ou interna, externa é a saída de sangue, interna é o sangue, o rompimento das veias, né? E aí fica roxo internamente, seria lesão corporal. E no parágrafo, no 129, seus diversos parágrafos, ele diz o seguinte, olha, você pode ocasionar uma lesão, um dano numa pessoa, e se esse dano ocorrer tais situações, ele poderá ser enquadrado dentro dos parágrafos do 129. O 129 é um crime de ação penal pública incondicionada, sendo que o seu caput é de ação penal pública condicionada.
pela Lei 9.099 do Juizado Especial, que estipula como sendo condicionada esse caput, que é a lesão denominada como lesão simples, certo? E aí no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º são situações, ou seja, é a produção do seu resultado em relação àquela lesão. Então você pratica uma conduta que lesiona, ocasiona um dano, uma violação desses vasos internos externamente, e esse dano produz o que está descrito no parágrafo 1º, 2º e 3º. E a gente vai estudar cada um deles. Lembrando que a autolesão não é crime, certo? Então, a autolesão ela será classificada como conduta atípica, tanto é porque a própria norma assim dispõe, certo? Por isso que eu estou falando sobre isso, ó. Ofender, estou lendo o 129, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Por isso que a autolesão não é crime, tá? A gente já comentou isso lá atrás, quando foi falar do 122, induzimento ao suicídio, estamos reportando aqui agora de novo. Pois bem, na lesão corporal, uma outra característica que eu tenho antes de adentrar dentro das normas, tá, do 129, se vocês lerem o título do crime, se lembram o que é o título do crime? O título do crime é aquilo que fica em cima da norma. É a nomenclatura pela qual ela é reconhecida, certo? Tirando as legislações atuais, as legislações antigas, elas não faziam, por título do crime, a divisão entre lesão corporal grave ou gravíssima. Isso era uma distinção que era realizada pela jurisprudência e pela doutrina. Entretanto, as legislações mais novas, elas já utilizam o jargão de lesão corporal grave ou gravíssima. Mas se vocês forem ler o código não tem essa classificação de lesão corporal grave ou gravíssima. O título do crime em cima do 129 caput está assim, lesão corporal simples. Legal. Em cima do parágrafo 1º vem dizendo assim, de lesão corporal grave. E aí você vai para o parágrafo 2º, vai para o parágrafo 3º, e em cima do parágrafo 3º tem lesão corporal seguida de morte. Então, o que significa dizer? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º são de lesões corporais graves. Pela legislação. Pela doutrina e jurisprudência, o parágrafo 1º é lesão corporal grave e o parágrafo 2º é lesão corporal gravíssima. Tá? Por que essa informação se torna importante para isso? Ela se torna importante porque a grande maioria das normas incriminadoras que vocês forem observar, elas não fazem, principalmente as mais antigas, elas não fazem essa distinção lesão corporal grave ou gravíssima. Porque pela legislação grave gravíssima é a mesma coisa, é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Mas pela doutrina de jurisprudência eles fazem essa distinção. Vamos pegar um exemplo de uma norma que nós já estudamos lá atrás. Se vocês forem no 127, quando eu expliquei o 127, vem dizendo assim, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Qual lesão corporal? O que ocasiona? Independente se é parágrafo 1º, independente se é parágrafo 2º, porque essa legislação, quando foi criada, ela não fez a distinção entre parágrafo 1º e parágrafo 2º, apesar, volto a dizer, que doutrinariamente e jurisprudencialmente essa distinção existe. Tá? A gente fala em lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, porque a pena do parágrafo 1º ela é menor do que a pena do parágrafo 2º. Enquanto no parágrafo 1º a pena
ela vai de 1 a 5 anos, no parágrafo 2º ela vai de 2 a 8. Por isso que a doutrina e jurisprudência fizeram a opção por fazer essa distinção entre grave e gravíssima. Mas tomem cuidado na legislação, porque na legislação, principalmente as mais antigas, vocês não vão observar na legislação antiga, a nomenclatura de grave ou gravíssima. Você vai ver só lesão corporal grave. Volto a dizer, somente nas legislações atuais que trazem essa nomenclatura de lesão corporal grave ou gravíssima. O problema é que na lesão corporal grave e gravíssima, nas novas legislações, na hora que você vai ler o Código Penal, ela não tem essa nomenclatura de gravíssima. Então isso serve de alerta para que vocês compreendam ou saibam que, apesar de não ter a previsão legal do nome lesão corporal gravíssima, toda vez que você se reporta lesão corporal gravíssima, está no parágrafo 2 das novas legislações. E as legislações antigas, quando elas estiverem se reportando a lesão corporal grave se enquadra nas duas, tanto parágrafo 1º quanto parágrafo 2º. Por quê? Porque o legislador fez a opção do título do crime ser classificado como lesão corporal as duas. Seja a realizada no parágrafo 1º, seja realizada no parágrafo 2º, será considerado como lesão corporal grave. Pô, bem. Dito isso, passamos a esclarecer o artigo, tá? Trazendo a comparação entre as normas. Se vocês forem observar o parágrafo 1º, inciso 1, fala: incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Não vou ler o artigo todo, a gente precisa explicar ele. 1. Ele é uma norma, é um crime temporal. O que significa dizer crime temporal? Significa dizer que ele precisa de um tempo específico para que ele ocorra. Qual é o tempo definido nesse parágrafo 1º? Mais de 30 dias, ou seja, 31 dias. A partir do momento em que eu machuco, lesiono uma pessoa, causo uma lesão, causo um dano, com rompimento de vasos numa pessoa, seja interno ou externo, e essa lesão ocasiona a incapacidade do sujeito passivo para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, ou 31º dia, eu saio de lesão simples e entro em lesão grave no parágrafo 1º. Por isso que o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o 3º são consequências da minha conduta. São situações que foram geradas pelas lesões produzidas anteriormente. A lesão é produzida em termos pela lesão simples, e aí, caso vá acontecendo alguma dessas hipóteses previstas no parágrafo 1º, 2 ou 3º, se enquadra em lesão corporal grave ou gravíssima para o 1º e para o 2º, respectivamente. Então, se ocasiona a lesão numa pessoa e ela fica incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, eu saio do caput e entro no parágrafo 1º. Então, por isso que a gente precisa compreender. Nesse parágrafo 1º, inciso 1º, para que se tenha a caracterização, a configuração, a comprovação, do verbo haver, há necessidade de ter prova pericial. Ou seja, a pessoa no 31º dia tem que se submeter, a partir pelo menos do 31º dia, tem que submeter a um exame pericial por médico para atestar que aquela lesão ainda persiste pelos 31 dias. Se ela persistir pelos primeiros 31 dias, eu tenho uma das características objetivas e temporais do parágrafo 1º, inciso 1º. Entretanto, obrigatoriamente, ela precisa enquadrar na segunda situação deste mesmo parágrafo 1º, inciso 1º, que são as ocupações habituais. Lembrando que as lesões podem ser físicas ou psíquicas, mentais, certo? Que aí, consequentemente, aí é que, sem sombra de dúvida, eu vou precisar de um exame pericial. Provavelmente, se for psíquica, pela psiquiatria, certo? Atestando isso.
Não que seja uma coisa obrigatória, mas provavelmente. Pô, bem, aí entra-se na discussão o que são ocupações habituais. Ocupações habituais são aquelas ocupações em que eu realizo de forma habitual. A habitual é um hábito. E aí a discussão jurídica que se tem nos processos é o que eu considero como hábito diário, a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias, a cada semana, a cada um mês. O posicionamento majoritário que se torna hábito seria uma coisa corriqueira, diário. Entretanto, possuem posicionamentos doutrinários dizendo que há a possibilidade que isso seja, às vezes, mensal. Eu estou interpretando a palavra hábito, certo? E aí, nessa discussão, você começa a ter diferenças doutrinárias, jurisprudenciais nos nossos posicionamentos jurídicos. Lembrando que cada caso é um caso e cada um tem o seu posicionamento em relação a isso. Então, eu não posso utilizar uma mesma regra para todos. Eu não sei o que é hábito de cada uma das pessoas, certo? Vamos lá, se você falar que é um hábito diário, vamos imaginar que a pessoa é meio estranho, né? Vamos imaginar que a pessoa não vai escovar os dentes todo dia, então ela não tem hábito disso. O que eu interpreto como hábito? Por isso que esse hábito teria que ser, existem umas discussões doutrinárias onde hábito seria forma de viver, um hábito de ser corriqueiro, de ser caracterizado como uma situação onde eu possa demonstrar que aquilo ali se faz parte da minha conduta ou da minha vida. E outra discussão que se tem é sobre as ocupações. Que tipo de ocupações? As ocupações costumeiras, pessoais, ocupações laborais, ocupações sociais, ocupações religiosas. Eu vou à igreja religiosamente, não faço isso, não sou católico, mas quem é católico vai à igreja religiosamente aos domingos. Tem outras pessoas que vão no sábado, outras na sexta. E isso se torna um hábito semanal, por isso que entra na discussão do hábito semanal, hábito diário, enfim. As outras discussões que se tem estão relacionadas às ocupações. Então eu tenho que interpretar mais de 30 dias, 31 dias, isso é ponto pacífico, certo? Agora, hábito, já começa a discussão sobre o que significa dizer hábito, se é uma coisa diária ou não. Posicionamento majoritário é que seja diário, entretanto, há possibilidade de uma abertura maior dessa habitualidade, às vezes 2, 3 dias, dependendo do que se faça, da ocupação habitual. E passamos para que tipos de ocupações podem existir dentro dessa norma. As ocupações devem ser o quê? Costumeiras, pessoais, sociais, laborais, educacionais. Por exemplo, vocês têm um hábito educacional de assistir aula, pelo menos direito penal, 2 vezes por semana. Isso é um hábito que se tem. Educacional, mas é. Então, claro, para aqueles que vão à aula, né? Tem a galera que ainda falta, não tem. Mas, enfim, o posicionamento majoritário é que ele passe a aceitar como as ocupações laborais, certo? Ocupações de trabalho e ocupações pessoais. Pessoais no sentido do dia a dia. Volto a dizer, existem pessoas dia a dia, tomar banho, escovar os dentes, fazer suas necessidades fisiológicas, você ter que levar, não é um trabalho, mas você tem que levar o seu filho à escola, pegar ele da escola, são hábitos diários, certo? Pessoais. Volto a dizer que existem posicionamentos no sentido de que
há a possibilidade de eu estender isso para os hábitos educacionais e religiosos. Aí vai depender de cada juiz, de cada doutrinador, da realidade fática do caso em concreto, para poder chegar numa definição sobre isso aí. A priori, essas duas, laborais e costumeiras, são os posicionamentos majoritários que nós temos atualmente. Mas aí o que é interessante? Qual seria a diferença entre o parágrafo 1º, inciso 1º, com o parágrafo 2º, inciso 2? Se eu levar em consideração que a incapacidade é uma incapacidade laboral para o trabalho, qual seria a incapacidade, estou fazendo uma discussão, qual seria a incapacidade laboral para ocupações laborais habituais que se distingue das incapacidades permanentes para o trabalho do parágrafo 2, inciso 1º do 129. Qual seria essa distinção? Porque no parágrafo 1º ele fala apenas em incapacidade por mais de 30 dias, ou 31 dias. Já no parágrafo 2 ele fala em incapacidade permanente. Ou seja, a pessoa não poderia, em hipótese nenhuma, voltar ao trabalho. Certo? Então essa que seria a primeira distinção entre os dois. Não obstante essa distinção, nós temos ainda que fazer uma interpretação do que seria ou do que se encaixaria dentro do que eu conseguiria encaixar a incapacidade permanente para o trabalho, ou quais seriam os sujeitos passivos para isso. Dentro do 129, viraria e falaria o seguinte: olha, incapacidade permanente para o trabalho. Aí eu pergunto assim, como é que eu vou definir quem seria o sujeito passivo para isso? Porque eu tenho que ter um limite. A norma não pode ser uma norma aberta, aleatória, apesar, volto a dizer, dos diversos posicionamentos doutrinários que nós temos a respeito disso, eu passo sempre para vocês o majoritário. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa lesão ocasionasse numa pessoa, num menino de 13 anos. E aí vamos imaginar que o menino de 13 anos, ele cortasse as pernas dele. Incapacidade para o trabalho, permanente, ele não pode mais trabalhar. Lesão corporal gravíssima. Cortasse uma perna, vamos lá. Incapacidade permanente para o trabalho. Ou então um aposentado. O cara tem 75 anos, 80 anos. Ele estaria enquadrado como sujeito passivo dentro dessa norma? Ah, mas ele ainda estava trabalhando, apesar de aposentado, ele ainda estava trabalhando, então ele agora está incapacitado permanente, não pode voltar a trabalhar. Pô, bem, qual é o posicionamento jurisprudencial e doutrinário majoritário para determinar o sujeito passivo do parágrafo 2, inciso 1 do 129? Ele fala que para a configuração desta norma, já fizemos a distinção com o parágrafo 1º, inciso 1º, mas que para a distinção desta norma é necessário que o agente esteja no âmbito ou no período efetivo de trabalho. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, volto a dizer, tem divergência doutrinária sobre isso, estou passando um posicionamento majoritário para vocês. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que nesta situação, neste caso, eu teria que configurar o período, essa incapacidade, no momento do sujeito passivo em que ele esteja compreendido dos 18 anos, onde ele se insere no mercado de trabalho de forma regular, até a sua aposentadoria, que nesse caso nós temos ainda no Brasil a aposentadoria obrigatória e compulsória, vamos assim dizer, né, aos 75 anos de idade. Então, dentro desse período
eu estaria compreendido o sujeito passivo. Existem doutrinadores que falam que é incapacidade para trabalho de qualquer forma. Existem doutrinadores que incluem dentro dessa situação um menor aprendiz, que seria abaixo de 18 anos. Mas o posicionamento majoritário, 18 aos 75 anos, seriam os sujeitos passivos dentro dessa norma. Dentro do parágrafo 2, inciso 1º. Outra discussão que se tem é o que eu considero como trabalho efetivo, incapacidade permanente para o trabalho. Porque, senhores, vamos lá, vamos imaginar que você corte o pé de uma pessoa, arranque o pé de uma pessoa, certo? Ela não vai conseguir ser jogadora de futebol nunca. Ela não vai conseguir ser jogadora de basquete nunca. Lógico que eu estou falando sem seus paralímpicos, que aí paralímpicos, as categorias onde nós temos deficientes em relação a isso. Mas ela não vai poder competir num futebol normal sem um pé, sem uma perna. Então ela seria incapaz para aquilo ali, ela não conseguiria mais, já que ela pode utilizar o cérebro. Por exemplo, eu não preciso das pernas para trabalhar, eu não preciso dos braços para trabalhar, eu posso trabalhar, meu trabalho é com a cabeça, com o cérebro. Eu não preciso das pernas e dos braços. Então, se alguém cortar minha perna, ele não vai incidir dentro da incapacidade permanente para o trabalho, porque eu vou continuar trabalhando. Ele não está dentro dessa norma. Então, essa seria uma outra discussão do que se considera incapacidade permanente para o trabalho. Que tipo de trabalho? Lógico que quando a gente fala que tipo de trabalho, nós temos que relacionar. Se eu já estou dentro do período normal, eu vou observar a incapacidade permanente para o trabalho do que ele fez, efetivamente, né? Do que ele efetivamente está relacionado para aquilo. Então, por exemplo, se alguém corta a minha língua, para professor, para o magistério, eu vou me tornar incapaz de forma permanente. Não vou conseguir mais dar aula pela minha boca, eu não vou conseguir falar mais nada. Então eu me torno incapaz permanentemente para o trabalho, nessa situação. Mas se cortar a minha perna, eu não vou ser incapaz para o trabalho. Eu posso exercer outras coisas. Né? Então, por exemplo, um jogador de futebol, se eu cortar a língua dele, ele não se torna incapaz para o que ele está fazendo. Mas se eu cortar a perna, ele se tornaria incapaz. Essa definição de que o que eu considero como incapacidade para o trabalho. Senhores, o posicionamento que nós temos é no sentido de que incapacidade para o trabalho é a incapacidade daquilo que você efetivamente abordou como profissão na sua vida. Se você ainda está numa definição ainda do que você vai fazer, eu não enquadro dentro de incapacidade permanente para o trabalho. Eu tenho que enquadrar em outra norma se for o caso, mas na incapacidade permanente para o trabalho, não. Vamos imaginar o seguinte, vocês estão estudando para galgarem a formação em direito e serem operadores do direito. Para isso, vocês não precisam das mãos de vocês. Vocês podem fazer isso por intermédio do cérebro, seu maior músculo, né? E mais importante, não preciso. Vamos imaginar que alguém cometa uma lesão corporal, você é atendente, você é digitadora, certo? E aí alguém corta a sua mão. Você está incapacitada para o trabalho permanentemente? Provavelmente você não vai ser enquadrada nisso. A não ser que você já seja uma atendente profissional, no sentido de você tinha escolhido aquela profissão para você e que você já exerce ela há algum tempo como sendo efetiva. Aí nós entramos numa outra discussão do que seria considerado tempo, quanto tempo, qual é a regra,
que é uma outra discussão jurídica em relação a isso. Mas para a concepção hoje em dia eu tenho duas profissões definidas. Então, minhas duas profissões definidas, eu não posso. Cortou minha perna, então agora eu estou incapacitado para jogar bola de forma... Não consigo ser mais jogador de futebol. Peraí, não vou ser jogador de futebol. Pô, de 45 anos eu vou querer jogar bola, eu já estou na aposentadoria, já estou além disso. Pelo menos na aposentadoria deles, né? Estou fora desse conceito, dessa compreensão. Por isso que há necessidade de você observar a estrutura, o conhecimento, o sujeito passivo, quais são as circunstâncias de cada fato, para você enquadrar nessa incapacidade permanente. Lembrando que eu teria que ter esse prazo temporal de 18 aos 75 anos como possuimento majoritário, tá bom? Pô, bem, no parágrafo 2, vou fazer várias considerações em relação a isso, tá? No parágrafo 2, eu tenho a classificação de perigo à vida. Parágrafo 1º, inciso 2. Eu tenho a concepção de perigo à vida. E o perigo à vida, eu não posso ter em hipótese nenhuma dolo direto ou dolo eventual para gerar uma capacidade de dolo eventual para um crime de homicídio. Professor, não entendi. Legal. Vamos imaginar que eu quero lesionar uma pessoa, eu quero bater numa pessoa. E aí eu fecho a mão e dou um soco nessa pessoa. No momento em que eu dou um soco nessa pessoa, por algum motivo, minha mão pega e bate no pescoço dela, lesionando de forma grave a traqueia dela e fazendo com que ela tivesse um perigo de ter morrido. Eu vou estar enquadrado dentro de lesão corporal com perigo à vida. Legal? Mas vou estar enquadrado em crime de tentativa de homicídio? Não, porque a característica, as condições e circunstâncias não me levam a crer que haveria ultrapassagem de uma concepção mediana para que eu pudesse atingir um grau de dano à vida. Lembre que o 129 é dano ao corpo, no 121 é dano à vida. Lógico que por isso que esse parâmetro é muito pequeno. O dano ao corpo pode gerar dano à vida. Pode. Mas dependendo do dano ao corpo que você faça, você pode ultrapassar o nível do aceitável, entrar no dolo eventual para um crime de homicídio. É isso que eu quero que vocês observem. Então, no momento em que eu faça uma conduta de lesão, eu não posso ter dolo direto ou dolo eventual para um crime de homicídio. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu dê um soco na barriga de uma pessoa. Esse meu soco arrebenta as veias ou o intestino de uma outra pessoa. Ela tem que ser socorrida às pressas. Qual a probabilidade de eu, com um soco, levar uma pessoa a morrer? É muito pouca. Mas se com o meu soco eu conseguir lesionar o órgão interno dela, que levou ela quase à morte, aí eu estou dentro do 129, parágrafo 1º, inciso 2, onde a minha lesão ocasionou perigo à vida, mas eu não tenho dolo direto, dolo eventual para esse resultado morte. Agora, se eu quero lesionar alguém, olha só, pego uma faca, enfio no bucho dela, peraí, qual é a probabilidade de uma faca, lesão de uma faca no estômago matar uma pessoa? Você começa a ver que essa probabilidade começou a crescer. Eu já saio do crime de lesão corporal com perigo à vida e entro numa possibilidade de dolo eventual num crime de homicídio. Se a pessoa morrer, homicídio doloso, dolo eventual. Se ela não morrer, eu posso caracterizar ainda uma tentativa de homicídio. Isso que também gera uma outra discussão jurídica, né? Eu dei uma facada no cara, mas eu dei uma facada no cara só para assustar, só para lesionar. Depende, como é que você deu essa facada? Você pegou a faca e passou assim no estômago de forma bem
simples e bem superficial, ou você pegou essa faca e enfiou um pouco mais? Essas discussões jurídicas que se tem às vezes dentro dos processos judiciais, para que eu possa determinar através de uma circunstância a possibilidade de previsão ou não do resultado futuro, enquadrando ou não numa norma ou na outra. Legal? Então, quando se fala dentro do 129, parágrafo 1º, inciso 2, você está falando no sentido de quê? Você está falando no sentido de que a pessoa realiza a lesão e a lesão ocasiona perigo à vida. Mas não que aquele perigo à vida se tenha capacidade ou consciência de que possa ocasionar a morte de uma pessoa. Por isso que as circunstâncias, como nós estudamos no semestre passado, as circunstâncias de cada caso, elas vão observar o quê? Vão observar a estrutura para determinar qual é a conduta criminosa. Legal? Pô, bem. No parágrafo 3º, no inciso 3º do parágrafo 1º, nós temos que fazer a comparação com o parágrafo 2, inciso 3 e 4. Repetindo. Vou fazer agora a comparação do parágrafo 1º com o inciso 3º, debilidade permanente de membro, sentido, função, com o parágrafo 2º, inciso 3º, inciso 4º. Inciso 3º, perda na utilização de membro, sentido ou função. E 4º, deformidade permanente. Certo? Lê só o 1.3 com 2.3. Eles são quase iguais. 1.3, debilidade permanente de membro, sentido, função. 2.3, perda ou inutilização de membro, sentido, função. O que difere entre eles? Enquanto do 129.1.3 fala em debilidade, mas ele utiliza a palavra debilidade permanente, no 2.3 ele fala perda ou inutilização. Senhores, debilidade permanente é parecido com perda ou inutilização. Porque perda e inutilização é permanente, não é provisório. Aí começa-se a discussão doutrinária, começa-se a discussão jurisprudencial, vocês vão ter vários tipos de livros em relação a isso. E aí a gente entra na... Como é que eu interpreto isso para saber se é debilidade ou se é perda na utilização? Vejam pelo seguinte, você vai pelo membro, sentido, função. 100% é 2.3, perda na utilização. Quando for parcialmente, não for 100%, é debilidade permanente. Por quê? Debilidade significa dizer que aquela membro, sentido ou função ainda continua existindo, entretanto, não em 100% da sua capacidade. Quando não existir membro, sentido ou função em 100% da sua capacidade, aí eu entro no inciso 2, 3, onde eu tenho perda e inutilização total. Quando for total, 2, 3. Quando for parcial, e a parcial é menos que 100%, inciso 1º, 3. Legal? Então, se eu lesionei, por exemplo, se eu ocasionei, dei um soco na boca de uma pessoa, e esse soco na boca da pessoa cortou a língua dela, onde ela consegue falar, mas ela não consegue falar mais 100%, eu estou em debilidade permanente. Agora, se eu dou um soco, corto a língua dela, ela não consegue falar mais, em hipótese nenhuma, 100%, eu estou em perda ou inutilização total do membro, sentido ou função. Certo? A discussão que se tem doutrinária, além disso, dessa definição de total ou parcial, a outra discussão doutrinária que se tem em relação a isso são quando eu tenho 2 membros, 2 sentidos ou 2 funções. Que aí a briga é grande. Como assim? Eu furei o seu olho esquerdo. Você não enxerga mais nada, zero do olho direito. Mas a sua visão está prejudicada 100%? Do olho direito, 100%.
mas a sua visão está prejudicada 50%. Então, aí existe a discussão. Tá, e aqueles membros, sentidos ou funções nos quais eu tiver 2? Olhos, ouvidos, braços, dedos, pés, pernas, certo? Onde eu tiver 2 rins, certo? Que eu tiver 2, como é que fica isso? Como é que fica essa característica? Porque se eu arranco a mão direita do cara, ele perdeu totalmente a mão direita dele não funciona, mas ele ainda tem a função do tato pela mão esquerda. Se eu furo o olho esquerdo do cara, ele perdeu 100% da visão esquerda, mas ele não perdeu 100% da visão, porque ele ainda consegue ver com o olho direito. Pois bem, posicionamento que ainda se tem, ele é bem vacilante, tá? Uma hora os tribunais vão para um lado, outra hora eles vão para o outro. A gente tem discussões homéricas em relação a isso, mas o que se tem atualmente, majoritariamente, é que quando for 2 membros, só vai se enquadrar na perda na utilização quando houver a perda dos 2. Então, se eu arranquei uma perna da pessoa, certo? Eu arranquei um membro direito da pessoa, mas ele ainda consegue andar, não mais 100%, mas parcialmente. E aí ele estaria enquadrado em debilidade permanente e não em perda na utilização. Eu entendo que é meu posicionamento, eu entendo que seria perda na utilização, porque aquela função que se tem da perna direita específica, ela foi perdida de forma 100%. Eu posso ter uma debilidade parcial desses 2 membros. Então, apesar do posicionamento majoritário mencionar ser assertivo na hipótese de 2, você ter a parcialidade de um deles, estaria em debilidade, eu entendo como sendo caracterizado como perda em utilização a configuração de cada um, porque eu só tenho uma perna direita, eu só tenho um olho direito, eu só tenho um braço direito, certo? Então, isso já entraria em uma discussão maior, por exemplo, nos dedos da mão, né? Porque eu tenho vários dedos na mão. E aí, a não ser que eu arranque todos eles, que obrigatoriamente você teria uma perda total do sentido de tato da mão direita. Agora, se eu tiro 2 ou 3 dedos, consequentemente eu perdi parcialmente deles. Por isso que vai depender muito de cada situação, de cada característica, de cada situação e circunstância. Você vê que o meu posicionamento era para um lado e agora na mão eu já botei para outro. É necessário perder todos os dedos. Então vai depender muito de cada situação e circunstância. Por isso que o direito ele é vacilante e ele tem essa possibilidade de discussão. Legal? E qual a diferença desses para deformidade? Vamos imaginar que eu dei uma martelada na mão de uma pessoa, certo? Essa pessoa ela perdeu 2 dedos mas ficou com a mão torta, onde ela não consegue mais obter, certo? O 100%, e aí estaria em debilidade, mas a mão dela ficou deformada, não é isso? Diferente de 100% ou parcialmente, de total ou parcial, que seriam as características de debilidade ou perda de utilização de membro, a deformidade ela passa por uma outra característica. A deformidade, nós já estamos analisando sobre isso, é um dano estético, é um dano visível, né? Então, se eu tiro 3 dedos de uma pessoa, isso é visível, é estético. A estética da mão de uma pessoa, ela saiu, né? A estética seriam os 5 dedos. Mas qual é a característica da deformidade? A deformidade ela tem como proteção o ser humano também, né? Além da integridade física e corporal,
ela protege também, como uma característica primordial que difere dos outros dois, ela protege o dano mental. Como assim? Toda vez que alguma lesão ocasionar vexame e humilhação para a pessoa, ele entra em deformidade permanente. E olha, eu não preciso ter nem 100%, certo? Mas eu posso ter, vocês vejam que a norma, além dela proteger a integridade corporal, ela tem como mote principal lá atrás uma humilhação ao ser humano. Então vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que eu pegue uma faca e passe no rosto de uma pessoa, cortando esse rosto de fora a fora. Talvez ela não fique incapaz para o trabalho, talvez isso não gere perigo à vida para ela. Provavelmente não vai ter nenhuma debilidade, perda de membro, sentido ou função. E aí seria lesão simples? Aí o legislador vira e fala assim, não, peraí. Essa lesão ocasionada, se eu faço, por exemplo, um corte no rosto de uma pessoa, visível, certo? E esse corte faça com que essa pessoa se sinta humilhada, constrangida, que ela não consiga mais, certo? Vamos imaginar que, vou botar um corte, que às vezes a pessoa, não, tem um corte, né? Enfim, cada um tem seus gostos lá, né? Mas vamos imaginar que eu jogue uma água quente só num pedaço escorrendo aqui para deixar uma deformidade na pessoa. Ou seja, não levo perigo à vida da pessoa porque não vai pegar nenhum órgão vital, não levo deformidade total, deformidade não, perdão, eu não levo a perda e inutilização total ou a debilidade dos membros, sentidos, funções. E aí eu encaixarei isso em lesão simples? Aí o legislador, não. Toda vez que tiver uma causa de vexame ou humilhação para a vítima, que aquilo ali se torna vexame ou humilhação, consequentemente eu entro em deformidade permanente. Aí vem uma outra discussão. Então, deformidade é que causa um dano estético visível, mas que esse dano estético visível ele gere para uma pessoa uma causa de humilhação ou uma causa de vexame, certo? Aí encaixaria em lesão corporal gravíssima, porque além de eu proteger o dano físico, que seria o físico, o dano estético, eu estou protegendo o dano mental, que é a humilhação e o vexame que a pessoa sente por intermédio daquela lesão corporal. Aí tem-se outras discussões sobre essa caracterização, certo? Qual é a outra discussão? A norma diz deformidade permanente. Aí nós estudamos lá em penal 1 que não há crime, não há pena sem lei que o defina. Aí eu pergunto, e se eu acabar com essa deformidade? Antigamente não se tinha isso, né? Mas hoje em dia eu tenho cirurgia plástica. E se eu conseguir, com a cirurgia plástica, conseguir retirar aquilo ali, aquela deformidade ela não é permanente. Aquela deformidade, depois de um tempo, ela vai se tornar... não vai ter mais humilhação. Se a pessoa fizer uma cirurgia plástica, ela acaba. Então, qual é o questionamento? Bem, já que a norma diz que a deformidade tem que ser permanente, se eu fizer uma cirurgia plástica, significa dizer que vai deixar de existir a norma? Senhores, o que eu falei para vocês é deformidade, onde causa humilhação, mesmo que, esse é o posicionamento majoritário, tá? Que eu concordo com ele, mesmo que eu faça uma cirurgia plástica para que aquela deformidade ela deixe de me causar humilhação, que aquele dano estético deixe de existir, aonde isso me traga um certo constrangimento, do período que eu estava anteriormente, eu fiquei humilhado. No período que eu estava anteriormente, eu estava em vexame. Então a norma não se esvai, a norma não se acaba. Então, qual é o posicionamento? Mesmo que haja possibilidade de reparação do dano estético por intermédio da cirurgia plástica,
a humilhação e o vexame que foram pré-existentes, eles não se acabam jamais. Então, significa dizer que, apesar de fisicamente eu conseguir restituir aquele dano estético, o dano mental persistiu e existiu, no qual eu não consigo apagar. Então, continua existindo a deformidade permanente, classificada como lesão corporal gravíssima, que é o parágrafo 2, inciso 4, mesmo após a modificação por uma cirurgia plástica, cirurgia reparatória. No parágrafo 1º, inciso 4º, fazer uma comparação com o parágrafo 2, inciso 5º, bem simples. Enquanto no parágrafo 1º acelera o parto e o feto nasce com vida, no parágrafo 2, inciso 5º, o feto morre. Qual é a diferença do 129, parágrafo 2, lesão corporal com aborto, para o aborto com lesão corporal? É a intenção do agente, certo? Aqui o agente ele não tem dolo direto, não tem dolo eventual para o resultado morte, certo? Se ele tiver também vontade de machucar a pessoa e cometer o crime de aborto, ele, mediante uma ação, pratica 2 ou mais crimes, concurso formal. Mediante uma ação, pratica 2 ou mais crimes, desígnios autônomos, concurso formal impróprio, somam-se as penas. Então, eu quero matar a gestante, ou quero lesionar a gestante, ou quero que o feto morra. Dou uma facada na barriga dela. Lesiono a gestante, querendo aborto. Uma ação, 2 vontades, 2 crimes, impróprios, somam-se as penas. Nesse lesão corporal seguida de aborto, eu tenho a intenção de lesionar e a minha lesão ocasiona o aborto. Certo? Então vamos imaginar que eu dei um tapa no rosto de uma pessoa que esteja grávida. Qual a probabilidade desse tapa no rosto ocasionar a morte ou ocasionar um aborto? Lá embaixo. Concepção mediana, lá embaixo. Mas vamos imaginar que por conta desse tapa, ela se desequilibrou e ao desequilibrar ela caiu no chão, batendo com a barriga no chão e ocasionando o aborto do feto. Ocasionando o aborto no feto. Eu tenho lesão corporal, minha intenção era de lesionar ela, que a minha lesão corporal levou o aborto. Aí eu estaria enquadrado dentro de uma característica de lesão corporal seguida de aborto. Agora, o que difere lá de aborto com lesão corporal é eu quero matar o feto e acontece lesão corporal grave na gestante. Entendeu? A minha intenção lá no aborto com lesão corporal eu quero matar o feto. A minha intenção aqui é eu quero lesionar a pessoa. O aborto é consequência da minha ação. Isso é um crime pré-doloso, se lembram? Eu faço uma ação na qual o resultado lá na frente, ele é mais do que eu queria. Eu não tenho dolo direto ou dolo eventual para o resultado de morte. Legal? E o parágrafo 3º, para a gente encerrar a primeira parte desse 129, fala de lesão corporal seguida de morte, é a mesma característica para o crime de aborto, onde eu não tenho dolo direto e dolo eventual. Eu não posso ter dolo direto ou dolo eventual para o resultado de morte. Essa norma aqui, lesão corporal seguida de morte, aborto seguido de morte, nós falamos lá atrás sobre isso já. Outras normas daqui para frente vocês vão ver. Exposição a perigo seguido de morte, roubo seguido de morte, estupro seguido de morte. São todas condutas relacionadas com crimes pré-dolosos. Ação direcionada para dolo numa primeira conduta, onde o resultado é consequência da minha ação. Então, agora que eu não posso ter dolo direto ou dolo eventual. Vamos imaginar, dei um soco na barriga de uma pessoa. Certo? Qual a probabilidade desse soco matar uma pessoa? Lá embaixo. Tá? Essa característica só. Se eu colocar se, a gente muda o exemplo. É lá embaixo.
Tá, beleza. E aí na hora que eu tenho essa configuração, o que que acontece? Acontece que se desse meu soco rompe o intestino da pessoa e a pessoa morre porque o intestino foi rompido, aí eu tenho lesão corporal seguida de morte. Eu não tenho um dolo direto, dolo eventual para o evento morte. Ele é classificado como crime pré-ter-doloso. Então, a consequência, a morte é consequência da minha ação. E eu não tenho dolo direto e dolo eventual para o evento morte.